Salve, meu povo, tudo bom? Cara, mais um joguinho de RTS pra vocês. Roda a vinheta, a gente fala depois da vinheta. Então, meu povo, a gente tá aqui num joguinho maneiraço, velho. O nome dele é Last Outbreak, cara. Eu gostei pra caramba desse bicho. Infelizmente, vamos aí às observações. Infelizmente, ele não está na Google Play do Brasil. A única maneira de você instalar esse jogo é você instalar no seu emulador ou no seu celular o TapTap, beleza? E lá no TapTap você vai procurar o nome do jogo, Last Outbreak. Também eu vou colocar na descrição do vídeo o link do TapTap, tá? Mas quem tem conta no Canadá, na Google Play do Canadá, eu acho que nos Estados Unidos também, vai conseguir fazer download desse jogo direto pela Google Play. Como vocês podem ver, o jogo ele tá 100% em português, então não deve demorar muito o jogo ser liberado pra gente. Mas, se você começar primeiro, você vai estar na frente aí de vários jogadores brasileiros que vão esperar esse troço chegar no Brasil. Você vai lá no TapTap ou vai no canal do Titi Romulo para você sempre pegar essas novidades em primeira mão. Bom, meus queridos, ele é um jogo padrão RTS, né, 4x que a gente conhece, com uma pegada também de temática zumbi, com aquela base ali que você vai desbloqueando à medida que você vai evoluindo a sua base. Aqui, tá vendo, ó? Eu tenho que concluir o capítulo 10 para liberar essa parada aqui, para que aí eu consiga avançar ali e ficar limpando toda a base ali. Eu tenho que mandar aqui minha base para nível 8 e eu tenho que fazer aqui algumas inteligências, né? Do jeito que tá aqui, cara, eu não consigo mais. Eu tô muito fraco para poder avançar. Então eu decidi fazer esse vídeo para mostrar um pouquinho do jogo para vocês. Titi Romulo, você tá falando que ele é mais do mesmo? Por que você tá trazendo ele pra gente? Cara, é porque eu gostei da gameplay. Tá? O mapa é feio. Vou jogar aqui no mapa mundi aqui pra vocês verem. Olha só, eu achei o mapa muito feio. Tá? Olha só, deixou a desejar. O joguinho ele é tão bonitinho. Ele tem uns gráficos tão maneiro, mas o mapa no mundo, cara, que coisa mais tosca, mais feia, mal polida. Bom, minha opinião, tá, gente? Eu acho que os desenvolvedores podiam ter caprichado um pouco mais nos detalhes aqui, tá? Mas é uma observação minha. No acampamento, cara, show de bola, gameplay maneiraça, maneiraça, maneiraça. A gameplay no mapa é a mesma coisa, eu não vou nem explicar isso daí pra vocês. Tá? Eu não estou avançado muito no jogo. Eu tava querendo avançar para poder trazer mais coisas para vocês, mas eu decidi mostrar aqui a gameplay e já vou entregar para vocês também uma listazinha de quais são os melhores heróis para você focar, quais são os melhores times para você montar, para você quando for jogar o jogo, se for jogar o jogo, já ter um foco principal nele. Bom, Titi, você fez uma propaganda do caramba aí, né, da gameplay, me mostra esse negócio aí, então vamos lá, tem uma missão aqui, eu acho que aqui eu vou conseguir mostrar um pouquinho pra vocês dessa gameplay, tá? Se eu conseguir, tá? Mas vamos lá nessa gameplay, galerinha, que eu quero mostrar pra vocês o que eu gosto pra caramba, assim, o que me chamou bastante atenção no jogo. E eu acho que vocês vão gostar, cara. Bom, esse aqui é o helicóptero, tá? Você aqui que vai comandar esse helicóptero, você não vai descer no campo de batalha. Você, como player, vai ficar em cima, dando suporte ao seu time. O seu time, sim, ele vai descer, tá? Lembrando que o time ele tem facção, bônus de facção e N outras coisas, mas a gente vai falar disso mais pra frente. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, nessa batalha. Meu time desce, eu fico em cima aqui no meu helicóptero. E aqui, cara, ó. E aqui eu dou apoio pra galera, ó. Rapaz, eu adorei isso daqui, mano. Eu tô no emulador, tá? Então, no emulador... E você vai melhorando a arma, né? No emulador, pra mim é um pouco complicado. Porque... a movimentação, né? A movimentação aqui do mouse é bem ruinzinha. Mas aí no celular de vocês, cara, vai ficar top isso aqui, tá?
Eu tô seguindo as recomendações, tá? Do jogo. Mas, ó, vamos lá, ó. Toma. Toma. Mas você pode escolher o que você achar que é melhor. Pra sua metranca, tá, velho? Cara, eu viajei nisso aqui. Isso aqui é muito gostoso, irmão. Se o cara não gostar disso aqui, pô, pelo amor de Deus. É a única coisa que eu achei, assim, de diferente no jogo que me conquistou, cara. É essa gameplay aqui. E eu tô achando que eu tô desbloqueando a arena, hein? Olha aí, eu vou desbloquear aqui ao vivo pra vocês a arena. Ao vivo não, né? Porque eu tô gravando, vocês vão assistir isso depois, né? Ele não tô em live, não. Mas acho que eu vou desbloquear a arena aqui, cara. System lá. can't connect. We're missing an. All right. Looks like we gotta keep moving and see. Eu acho que eu vou desbloquear a arena, hein? Vamos lá. Is that a torch? The Statue of Liberty. Let's use it to build. Aí, como vocês estão vendo, né, cara? Tá 100% em português, né? O jogo, ele se vocês forem olhar na Google Play, ou até mesmo se vocês forem olhar ali no TapTap, a fabricante, deixa eu pegar o nome da fabricante aqui pra não falar besteira, tá? A desenvolvedora do jogo chama Lumora Tech, tá? Só que não se iludam, não se iludam. Não é a Lumora que manda nesse jogo. Eu vou mostrar pra vocês quem é a empresa que está por trás aí, que detém... Cadê? Onde é que eu tava, cara? Que detém realmente aí o game, tá? Deixa eu limpar isso daqui. Deixa eu ver onde é que eu pego isso daqui. Ah, eu pego aqui, ó. Rapaz, acho que eu vou liberar essa arena, hein? Bom, enfim. Vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês quem é a dona desse jogo. E aí, eu vou falar... O que eu sempre falo, tá, galera? Esse jogo, cara... Olha só, vou mostrar aqui pra vocês. Você vai vir aqui na parte de configuração e na parte de conta pra você vincular a conta. É aqui que você vai descobrir quem é a dona do jogo. Quando você vem aqui, você conhece esse símbolo aqui? Quem conhece esse símbolo aqui? FanPlus, meu querido. Então a dona desse jogo é a FanPlus. Aquela produtora que eu falei o nome aqui, que eu até esqueci o nome dela, que é a Luma, que ela chama. O nome da produtora? Lumora, né? Lumora Tech. É como se fosse uma startup, ou uma parte aí do jogo que desenvolveu, mas o dono do jogo é a FanPlus. Cara, já sabe, né? Mercenária ao extremo. Mas, cara, o jogo tá muito bom, tá? O jogo tá muito bom. Eu entrei hoje no jogo. Eu devo estar na posição... Eu tô na posição 28 com 1 milhão de poder. Os caras estão com 2, 3 milhões aqui. Eu não tô jogando pra disputar rank. Então, não senti tão puxado pro pay to win. Cara, mas é FanPlus. Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado mesmo. Quantos servidores nós... e para você mudar de servidor, você tem que vincular a sua conta FanPlus. Se você não tem a sua conta FanPlus, não se preocupe. Aqui mesmo você vai conseguir criar, caso você não tenha conta, tá? Então, cara, quantos servidores nós temos, tá? A gente tem aí 5 servidores. 5 servidores, onde o estado 3, 4, 5 são os mais novos. Eu acho que eu tô no 5. Eu acredito que tem 3 dias, tá? Que esse servidor foi liberado. Porque se você olhar no prêmio de 7 dias aqui, eu estou no primeiro dia. Tá vendo? Porque eu entrei aqui agora nesse negócio do primeiro dia. Então eu entrei, eu acabei ganhando, tá? Mas existe um local aqui que a gente entra. Aqui, ó. São as missões de competição. Tá vendo? Cidade nível 1, cidade nível 2, cidade nível 3. Cara, isso aqui já me colocou um pouco preocupado. Por que ele liberou logo esses 3 aqui pra mim? Então eu acho que o servidor tem 3 dias. Eu acho que isso aqui é liberado por dia. Tá vendo que o nível 4 demora 1 dia? Né? Então eu acho que esse servidor tem 3 dias. Brother, para 3 dias, na situação que eu estou, eu acho que eu não tô tão longe assim da galera. É meu primeiro dia, eu não ganhei muito personagens. E por falar em personagens, agora acho que é o que vocês querem, né? Vamos fazer ali aquela tier listzinha, falar dos personagens que vale a pena. Quais são os bonzãos, quais são aqueles que você pode investir no início e quais aqueles que você
não deveria gastar muito recurso. Apesar que a gente só tem 16 heróis no jogo, tá? Então vamos lá pros heróis. Então vamos lá, galerinha. Vamos entrar aqui nos heróis. Então, como eu falei pra vocês, temos 16 heróis. Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16. Então a gente tem poucos heróis, né? Tá faltando 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá faltando 7 heróis aqui pra eu concluir. Eu tô quase pegando a Norinha, tá? A Nora é Tier S. Eu tô doido pra colocar a mão nela, tá? Rômulo, como é que você sabe quem é Tier S, quem é Tier A? Se o jogo é novo. Aí é que tá o pulo do gato, cara. O titio Rômulo aqui é um cara que trabalha pra vocês. Então eu peguei todos os heróis do jogo, peguei habilidade por habilidade, joguei numa inteligência artificial, peguei todas as facções, todos os benefícios de facções e pedi a IA pra criar pra gente os melhores times e a tier list. Então eu vou te entregar uma tier list baseada no que uma inteligência artificial montou pra gente, tá? Vamos lá, quem são os guerreiros de Tier S difíceis de pegar, em mais ou menos, que você deveria focar? Vamos lá, primeiro é a Norinha, tá? Eu vou ler aqui, tá, galera? Então eu vou ficar lendo aqui, porque eu criei essa tier list, não vou colocar a imagem aqui, vai ficar muito chato. Então vamos lá. Nora é uma personagem lendária, ela é da facção Arma de Fogo, tá? Que é essa facção aqui, tá vendo? Aqui é a facção e aqui é o posicionamento dela, onde que ela fica, tá bom? Aqui são as habilidades, ó, de cada personagem. Beleza? Não vou ler habilidades, senão vai ficar muito grande o vídeo. Então, Nora, Tier S, raridade lendária, facção Arma de Fogo, posicionamento dela, linha de trás. Melhor herói do jogo. Dano automático mais alto, 134%, mais habilidade chamada Tempestade de Raios. Ela causa 220% de dano em grande área e atordoa inimigos por 2 segundos. Controle mais um dano absurdo, tá? Depois a gente tem a Jade. Cara, eu tô doido pra pegar essa Jade. A Jade é essa menininha aqui, ó. Ah, não, essa aqui é a Jess, desculpa. Confundi a Jade com a Jess. A Jade, você começa o jogo com ela. Tanto é que tem aquele negócio do personagem ficar dodói lá, porque foi mordido por um zumbi, aí você tem que correr no mapa pra pegar a vacina. Esse jogo tem essa parafernália, tá? Vamos lá, Jade, tiro certeiro. Épico, arma de fogo é a sua facção, seu posicionamento é a linha de trás. Ela é melhor custo-benefício dentro do jogo. Habilidade, ataque letal. Ela causa 544% de dano em área pequena, mas ela reduz a defesa em 5%. Ela mata qualquer um só com um tiro. One shot, one kill, tá? Então ela é uma personagem bem interessante. E vocês vão ver, cara, que a tier list, ela não tá tão complicada de se pegar. Você tá vendo que eu tô quase pegando a Nora. Eu tô 100% free to play. Eu já tenho a Jade. O segundo que a gente tem aqui, que é interessante, é o Hank, tá? Que é o bombeiro. Gordon here. O Hank, Calling for help. ele é da facção da Lâmina, que é essa daqui, ó. Beleza? Posicionamento dele, vocês estão vendo, ele é um tanque, então ele é linha de frente. Segundo a IA, ele é um dos melhores tanques do jogo. Confronto final, causa 350% de dano em área. Lança inimigos no ar por 1 segundo e tem um controle de grupo essencial. E aí a gente tem a Abe. A Abe é uma lendária. A Abe, eu acho que é essa daqui, ó. Isso, essa é a Abe, né? Ela é da facção Biorisco. Ela fica na posição da linha de trás, beleza? E ela é bombardeio de sobrecarga, causa 400% de dano de energia em um alvo e reduz a defesa em 10%. Então esse quarteto que eu falei pra vocês aqui é o Tier S, beleza? Tier A. Do Tier S que eu falei aqui é a Nora, que eu não tenho, e nem a Abby. O resto tudo eu tenho, tá? Vamos lá, é a Abby mesmo o nome dela? É a Abby. Vamos pro Tier A. O Tier A começa com a Blaze, ela é uma lendária, tá? A Blaze é essa menina aqui, ó. Tá? Ela é da Biorisco, né? Tanque mágico. Tempestade térmica causa 140% de dano de energia em área e reduz a defesa dos inimigos em 5%. A passiva dela é de alta resistência. E aí depois a gente vem a Roxy. A Roxy todo mundo vai ganhar, tá? Ganha fácil a Roxy. Também é uma lendária, facção Arma de Fogo, posicionamento dela frente, tanque móvel,
dano automático aí de 119%, mais investida flamejante, que vai causar 152% de dano em área, aumentando a sua própria defesa em 6%. E à medida que você vai subir nas estrelinhas, isso vai melhorando. A Jessie, essa menina que eu falei com vocês, que eu tô querendo testar. Jessie, ela é uma épica, também da facção Arma de Fogo, tá? Posição dela, tanque. Ela é uma DPS resistente tanque. Olha que loucura, velho. Ela tem uma habilidade chamada Revólver Mortal, que causa 345% de dano em um alvo, mais a passiva dela de tanque, que reduz bruscamente o dano físico, tá? E o Xerifão, né, que todo mundo joga com ele, eu tô usando ele aqui no meu time. Ele é da facção Arma de Fogo, ele é um épico, fica na posição de trás e ele tem um dano em área consistente. Ele tem um disparo relâmpago, que causa 222% de dano em área. Especialidade dele, reduzir o spare, tá? Vocês podem ver que eu tenho ele bem focado aqui. Eu já tenho ele na primeira habilidade aí no máximo, na segunda habilidade já tá caminhando pro máximo, né? Então é um cara que eu tenho usado bastante e você ganha ele no início do game. Agora vamos pro Tier B, aqueles que são bonzinhos, né? Em certas situações aí, se você não conseguiu esses que eu falei, você pode usar. O Frost, tá? Eu tô até usando ele, tá vendo? Porque ele é meu Deus do céu, situacional. Se você não tem um, você vai usando ele por determinado tempo. Ele é um cara épico, ele é da facção Biorrisco, ele fica na frente. Ele é um cara de único dano, de energia contínua. Ele tem uma especialidade que chama Corrente Glacial, que vai causar 86,4% de dano por 5 segundos em área, tá? Essencial contra aqueles tanques que aguentam bastante resistência. Aí depois, cara, a gente tem a Grace. A Grace eu não tenho, tá? Que é essa menina aqui, ó. Tá, o que a Grace faz? Ela é épica, ela também é da Biorrisco, fica na parte de trás. Ela tem um dano em área mais debuff. Ela tem uma habilidade chamada Granada Biológica, que causa 261% de dano em área e reduz a defesa em 7,7%. Mão curadora, mas não cura, tá? Ela não tem habilidade de cura. Uma outra situacional aqui que eu também estou usando no meu time é a querida Valkyria, ou Vasilisa, tá? Ela é uma épica também do Biorrisco. Ela tem um dano em área, mais mobilidade, ataque de saturação, que causa 176% de dano em área e pode pairar se esquivando aí dos seus inimigos. E por último aqui, a gente tem o Olho de Águia, né, que é o Talon. O Talon, cara, ele fica na linha de trás, ele é da facção diferente, né, que é Lâmina. Ele tem um dano de energia em área, ele tem um golpe chamado Mergulho do Falcão, que causa 190% de dano de energia em área e o único DPS de energia da Lâmina, da facção da Lâmina. Cara, o resto o que sobrou ali é Rank C e Rank D. Eu não vou perder muito aí o meu tempo com isso, não. E agora eu vou trazer para vocês algumas compilações, alguns timezinhos para vocês focarem. Pronto, galerinha. Agora vamos montar um time, né? Vamos montar um timezinho aqui. Eu vou tomar por base que vocês vão conseguir pegar esses heróis que estão aqui na minha tela. Se vocês conseguirem pegar outros heróis aí, vocês podem entrar no meu Telegram, a gente pode conversar ali e eu posso tentar ajudá-los. Mas eu vou me basear nos heróis que eu peguei, porque eu acho que todo mundo vai conseguir pegar isso aqui fácil, tá? Então nós vamos basear aqui na Roxy, no Steve, na Jade, no Frost, na Valkyria, no Hank, beleza? Vamos focar nesses 1, 2, 3, 4, 5, nesses 6 carinhas aqui, porque eu acredito que vão ser mais fácil de você conseguir no jogo. Então vamos começar com um time que eu vou chamar de time PvE, um time mais equilibrado, né? Onde que você pode usar aqui o Hank e a Roxy na frente, tá? Atrás você vai usar aqui a Jade, o Steve e o Frost, né? Então Hank e a nossa querida Roxy, né? Com esses 3 aqui atrás, tá? E a gente tem aqui... o que esse cara vai dar pra gente, tá? Ele vai ativar um bônus que é 10% de saúde, ataque e defesa para Roxy, Jade e Steve. Por quê? Porque a gente vai ter o bônus de facção. 3 personagens da mesma facção. Cara, e agora a gente vai ter um personagem, um time aí mais ofensivo. Posso dizer que seria um time legal para PVP.
tá? Apesar que eu não liberei ainda o PVP. Que seria o Hank e o Frost na frente, tá? O Hank e o Frost na frente. Jade, Steve e a Valkyria atrás. O que a gente vai ter aqui? 10% da facção Arma de Fogo, que vai ser o Steve e a Jade. E a gente vai trocar aqui a Roxy pela Valkyria pra gente ter 4 DPS e um tanque. Pra matar mais rápido, né? Mas vai depender do seu time adversário, né? A gente falando de PvE, né? E se você quiser focar em facção, a gente tem aqui uma dobradinha que é Arma de Fogo e o Biorrisco, né? Que é a Roxy e o Frost. A Roxy e o Frost. E aí na frente, e aí a gente tem o time que eu tô usando, tá? Esse é o time que eu tô usando. A Roxy e o Frost, a Valkyria, o Steve e a Jade atrás. Cara, tá me dando uma sustentabilidade muito legal. O que esse cara me dá? Eu tenho 3 da facção da Arma de Fogo, me dá 10% pra Roxy, Jade e Steve e 10% pra Frost e Valkyria, né? Cara, tá me ajudando melhor esse timezinho aí. E aí eu fiz essa compilaçãozinha aí pra ajudar um pouquinho vocês no início do jogo, tá? Pra quem focar no início aí. Bom, e eu não mostrei pra vocês o Summon, né? Vamos aqui. Cara, Summon é tranquilaço. Pode ver que eu tô com 23 tickets de Summon aqui. Vamos fazer aqui uns 2 recrutamentos, tá? Os Summons, cara, você consegue por jogar o jogo. Ele vai te dando ticket de Summon. E também por matar bichão no mapa. Matar aqueles bichão no mapa te dá ticket de Summon. É isso mesmo, cara. Matar os bichão no mapa, você ganha ticketzinho de Summon. Não existe nenhum benefício aí por você jogar de 10 em 10, tá? E tanto é que eu recruto de 1 em 1. A própria Roxy que eu consegui com um único tiro de um único Summon, tá? Foi. E galerinha, eu acabei liberando aqui a arena, né? Vamos ver como é que tá a situação aqui. Olha essa arena, cara. Olha aí, a galera mais forte aí, 2 milhões, 1 milhão e 700, 1 milhão e 700, né? A minha... não vai deixar na minha defesa, né, cara? Vai já mandar eu desafiar alguém aqui. Essa aqui é meu melhor time que eu te falei, né? Que é o Frost e a Roxy na frente. Atrás eu tenho a Valkyria, o Steve e a Jade. Eu tô com 563k de poder aqui de time. De benefício aqui, eu tô com 10% de saúde, ataque e defesa pela a facção das armas aqui, né? Da facção das armas. Aqui é aquele negócio, né? Quem bate em quem, né? Qual facção aí é mais forte do que a outra. Essa batalha que eu não mostrei pra vocês, né? Que é a batalha padrão aqui. Cai umas paradinhas que também você pode pegar, que ela habilita o seu especial, tá? Vamos fazer aqui a minha mobilização aqui. E cara, eu tô na posição 1400 e pouco, porque eu não... Deixa eu ver se tem algum cara forte aqui. Vou pegar esse cara aqui, ó. Porque eu não tô jogando, né, cara? Eu desbloqueei neste minuto aqui a arena. Então os caras já devem ter desbloqueado a arena há bem mais tempo do que eu. Como eu falei pra vocês, o jogo, ele já deve ter aí um tempinho, né? De 2 ou 3 dias que o servidor tá aberto. Eu entrei de forma atrasada no servidor, né? Vamos olhar também aqui, já que eu tenho algumas tentativas, né? Pra poder subir de rank aqui. Vamos ver quanto que custa. Quanto que custa comprar ficha de arena. Outra coisa, cara, eu não estou gastando os meus diamantes. Não gastei meus diamantes em nada nesse jogo. 0. Cheguei aonde eu cheguei 100% com recursos do próprio jogo. Nem diamante do jogo eu usei, tá? Não comprei Summon. Eu acho que nem vende Summon com diamante aqui. E, cara, VIP. Tem VIP. É FanPlus, cara. Cuidado, é FanPlus. Só isso que eu tenho que falar pra vocês. Jogos da FanPlus é complicado, velho. Tá? Bem complicado mesmo. Né? Então, eu acabei... Ó, tem um botão pra solicitar tudo, né? Então eu acabei economizando aqui as gemas. E VIP, cara, você ativa por 24 horas, né? E eu não sei se você vai conseguir ativar esse VIP de novo por 24 horas sem ter que pagar pra ter isso. Aí eu decidi
não fazer. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue comprar ticket. Eu não tenho. Vamos ver quanto custa. 5.500. Não custa caro, não. Não custa caro, não, galera. Ó, o cara tem 426, brother, ó. Aviso, ó. Sua categoria de tropa é menor que a do oponente. Os heróis em marchas serão superados em poder. Engraçado, né? Porque eu tenho... Ah, ele é nível 2. Ué, velho. Ah, ele tem tropa nível 2, ó. E aqui é tropa nível 1. Vamos arriscar? Só pra gente ver como é que é. Ele tá reclamando das minhas tropas. Tropas, galera, é isso daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Opa, esse aqui é novo. O que é isso aqui? Olha que legal. O que mais que eu tenho aqui? Uai, hein? Enfim, tropa é isso aqui, ó. Aqui você cria suas tropas, tá vendo? Eu tô criando aqui as minhas tropas. Deixa eu entrar aqui, deixa eu acelerar isso daqui. Usar rápido. É que ele tá falando que o cara ali, ele tá com tropas nível 2. E eu tenho tropas nível 3, meu querido. Tá ligado? Vamos lá. Agora eu acho que o negócio vai ficar interessante, hein? É só eu achar onde é que é a porcaria da arena, né? Aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver agora o que ele vai falar aqui, ó. Vamos lá. Olha aí, que coisa linda. Engraçado que ele fala de tropa, mas eu não tô usando tropa aqui, né? Estranho, não entendi muito bem o que ele quis dizer com as tropas. Mas agora, pelo menos, eu tenho tropa de nível 3. E aí vai ficar mais interessante. Bom, cara, dá pra você fazer 10 lutas na arena por dia, né? Não é ruim, não, cara. Pra quem gosta de disputar essas coisas assim, não acho que seja ruim, não. Eu comecei na posição 1413, né? Opa, aqui já tá meio complicado, ó. Porque os caras já são nível 3 aqui. Vamos pegar essa daqui, né? E aí é óbvio, né, cara? Eu não vou arriscar aqui subir muito rápido, porque eu tenho só 560 de poder. As minhas tropas, elas são nível 3, então eu dou um baile aqui quem tem tropa nível 2. Mas também eu tentar pegar um cara de nível 600k de poder, eu acho que eu vou perder, tá? Vamos tentar fazer um último teste aqui pra nós ver. Bah, eu tenho 630, não é isso? A gente tem 630. Ó, esse aqui é 400. Qual a minha posição? Minha posição é 714. Ó, 665, 670, 680. Vamos tentar. Eu vou perder. Acho que eu vou perder. Vamos lá, vamos tentar aqui. Apesar do meu time estar com um nível um pouco maior, né? Ele tá com poder mais elevado. Curioso que ele tá usando uma personagem rara, né? Uma personagem azul. Aquela menininha do cachorro ali atrás. Ela é uma personagem azul, cara. Mas mesmo ela usando personagem azul, o time de retaguarda dele, tá vendo, ó? Tá com um poder de fogo bem superior que o meu, hein? Eu acho que o meu Steve vai morrer. Não, o meu Steve ficou vivo. Agora eu fiquei 3 contra 2, né? Acho que deu, hein, galera? Acho que deu, hein? Ah, moleque, então o time meu aí tá bem consistente, cara, ó. Mesmo eu tendo 563 de poder, né? E o time adversário tendo 600, praticamente é 100k de poder de diferença, né? Eu consegui, hein? Aquela não vai ganhar de mim, não. Aquela azulzinha ali não tem poder pra me pegar, não. Aí, galera. O time tá funcionando. Então, as dicas que o titio Romulo deu pra vocês tá valendo a pena. Olha que legal. Ei, que barato. Aí, ó. Massa. Então, meu time, é isso aí. Tá feito o joguinho, tá apresentado pra vocês. Aqui na descrição do vídeo tem todas as informações que vocês vão precisar pra fazer download do jogo. Não esquece do like. Deixa esse like aí pra ajudar o titio. Compartilhe o vídeo com a galera que gosta de jogo de estratégia. Eu fui. Até o próximo vídeo, meu povo. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.